Oi, gente, voltei. Não sei se vocês conseguem perceber, eu ainda tô com a voz bastante debilitada. Tô me cuidando, fiquem tranquilos, mas a coisa ficou bem complicada por aqui. Garganta muito inflamada, muita reação alérgica, viração de tempo. Aqui na minha região, durante o dia, faz muito calor nessa época do ano e à noite costuma esfriar bastante. Mas não se preocupem, a gente está se cuidando e já estarei 100% recuperada. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro maravilhoso, um romance histórico da Segunda Guerra Mundial, O Rouxinol, da Christine Hanna, um livro que vocês me indicaram. E eu li esse livro, juntamente com esse livro, eu fiz a releitura de 2 livros que eu tinha abandonado, eu disse para vocês, mas depois eu retomei a leitura com uma outra perspectiva, com um outro olhar, sobre um outro ângulo, e eu digo para vocês que eu concluí essas releituras e digo que esses livros são maravilhosos. O primeiro deles que eu reli foi Piloto de Guerra, do Antoine de Saint-Exupéry, também do contexto da Segunda Guerra Mundial. É um livro de não ficção. E um outro romance que eu também reli da Segunda Guerra Mundial, O Segredo da Livraria de Paris, de Lily Graham. Eu também reli esse livro. Um outro detalhe, eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho, é o ventilador, gente. Tá fazendo muito calor e para eu conseguir gravar, até por causa da minha alergia, eu tô com a respiração muito pesada, então eu liguei o ventilador. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, vamos lá, gente. Dados esses primeiros detalhes, vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 livros, mas como base principal o Rouxinol. Nós temos aqui no livro Rouxinol o período da Segunda Guerra Mundial, a ocupação da França, ali em 1939, 1940. A gente tem aqui muita informação histórica, um contexto histórico bem compilado, bem planejado, bem pensado. A autora se utilizou de muitas informações aqui para trazer esse livro, e nós temos a perspectiva aqui de 2 irmãs. A Viane, que é uma personagem, vamos dizer assim, resumida em uma palavra, eu diria que ela é a personagem cautelosa. Ela se preocupa em salvar as pessoas, ela tenta contornar as situações, ela tenta ser discreta, ela se preocupa em sobreviver, em se adaptar às situações. Ela tem uma filha. Todos os homens da cidade, do país, eles foram para a guerra, o seu marido, e ela tenta ali da melhor forma lidar com a situação. E a gente tem a irmã dela, a Isabelle, que em alguns momentos é uma personagem extremamente irritante, impetuosa, porque ela não pensa muito nas consequências, sabe? Em alguns momentos ela é meio impulsiva. Ela é a personagem que quer se juntar aos revolucionários, à resistência. Ela precisa fazer alguma coisa, ela não pode simplesmente aceitar, se render de braços cruzados. Ela precisa lutar, ela precisa contribuir de alguma forma para mudar a história. Então nós temos aqui 2 irmãs, elas perderam a mãe, ainda muito jovens. O pai ficou meio desnorteado ali, mandou elas, uma para morar com os parentes, a outra foi para o internato, colégio interno, e ele perdeu meio que o sentido da vida. Então essas irmãs, elas já têm traumas pessoais, e quando chega o período da guerra, elas vão passar por mais alguns traumas. Então aqui, nesse livro, O Rouxinol, nós teremos descrições muito importantes, porque quando a gente pesquisa de fato, aqui a gente tem um romance histórico, aqui também. Mas quando a gente pesquisa de fato sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, no contexto da França, o que aconteceu, a gente vai descobrir, né, que a França de fato foi abandonada pelos seus governantes.
Inclusive o Antoine, aqui nesse livro de não ficção, porque ele foi um piloto na Segunda Guerra Mundial, ele vai denominar, vai usar aqui uma nomenclatura que nós encontramos nas pesquisas do Google, por exemplo, quando a gente pesquisa ali sobre a Segunda Guerra Mundial no contexto da França, ele vai usar inclusive o mesmo termo aqui nesse livro, quando ele fala da guerra de mentira. Porque todo mundo sabia que a França havia sido abandonada. Aqui o Antoine vai falar muito sobre isso. Que os generais, os comandantes pediam informações, pediam relatórios, pediam dados que na verdade não seriam repassados nunca para ninguém. Então a gente vai ter aqui na descrição desse romance, por exemplo, alguns momentos aonde a população está evacuando as cidades, evacuando os bairros, as aldeias, e haverá a descrição de soldados, regimentos de soldados franceses indo embora, abandonando a cidade. A gente vai ter aqui muita informação histórica nesse contexto. A revolução dos jovens, os jovens vão tentar fazer ali uma manifestação, os estudantes, eles vão tentar reagir de alguma forma. Então a gente vai ter relatos muito angustiantes, inclusive esse livro é muito angustiante. É um livro que fala de violência, tortura, estupro, assassinatos de crianças. É um livro extremamente pesado, delicado, com algumas descrições, violência. É um livro que fala de perda, de medo, dor, fome. É um livro que, se você for sensível, com certeza você vai chorar durante a narrativa, porque é um livro que fala de forma bem descritiva sobre os horrores da guerra. Porque nesse período da Segunda Guerra Mundial, na ocupação da França, e a gente vai ter informações concisas aqui, porque é um livro de não ficção, e Antoine, além de ter sido piloto de guerra, ele vai trazer aqui nesse livro uma espécie de crítica social, uma espécie de ensaio filosófico. Ele vai trazer muitos questionamentos em relação ao porquê guerrear, por que ele foi, por que as autoridades, os governantes da França fizeram o que fizeram, por que eles exigiam tantas coisas dos regimentos, dos homens que estavam ali arriscando suas vidas, quando na verdade eles sabiam que eles estavam sacrificando pessoas por nada. Inclusive, na página 17 deste livrinho aqui do Antoine, a gente vai ter informação de que esse livrinho aqui foi proibido de ser publicado na França, porque ele vai trazer muitas verdades acerca dos bastidores da Segunda Guerra Mundial. Muita coisa que estava por baixo dos panos, mas Antoine, por ser um soldado, um piloto, ele tinha acesso, ele foi testemunha ocular de muitas coisas, muitas reuniões, muitas conversas. Então, na página 17 a gente tem o seguinte: na crítica a piloto de guerra, as reações não poderiam ser mais contraditórias. Ora se rotulou Antoine de Saint-Exupéry de colaboracionista, ora filosemita. Desperta a propaganda não demorou a promulgar a interdição da venda do livro da França. Em 8 de fevereiro de 1943, é expedida a ordem para que se retirem os exemplares das livrarias, porém as vendas declaradas no país até então eram de 21.874 livros, isto é, a totalidade dos exemplares disponíveis. Se houve algum volume remanescente, pouco ou nada se soube das devoluções. Por fim, edições clandestinas serão realizadas após a proibição em Lyon, em Lille, e a obra só será liberada em outubro de 1944. A África do Norte, nas colônias francesas, livres da ocupação e controladas pelos gaulistas, nenhum exemplar de piloto de guerra chegará. Por quê? Porque nós temos aqui, nesse livrinho curtíssimo de 187 páginas, uma espécie de documentário de guerra. Então, inclusive, a gente tem esse comentário aqui na introdução
na página 11, que piloto de guerra apresentará, portanto, aspectos de documento histórico, a narrativa de um piloto participante. Entretanto, não é mera obra de um observador, é o testemunho de um homem que se sente perfeitamente integrado à luta. Nós fomos todos vencidos. Eu fui vencido. Escreverá na página 156. Então a gente tem aqui uma espécie de documento histórico. E isso causou muito incômodo nas autoridades francesas. Então esse livro será proibido, ele será caçado, porque ele traz aqui as verdades do abandono da guerra. Então aqui nesse primeiro livro, a gente tem, nesses dois romances que eu mostrei para vocês, nós teremos consequências diferentes desses abandonos da guerra. Nós temos aqui duas irmãs, Viane e Isabelle. Quando os homens vão para a guerra de mentira, inclusive a gente vai ter aqui a menção da linha Maginot, porque os franceses tinham expectativa de que a linha Maginot os protegeria, porque ela é construída ali após a Primeira Guerra Mundial. A linha Maginot, na verdade, a gente tem inclusive uma descrição muito breve aqui na página 18, eram quilômetros e quilômetros de muralhas de concreto que protegiam a França, né? Os franceses acreditavam nisso. Só que com o advento da Segunda Guerra Mundial, eles esqueceram de um detalhe importantíssimo, ou não pensaram, ou não estavam preparados para um detalhe importantíssimo, que eram os aviões, os bombardeios aéreos. Então a linha Maginot, na verdade e de fato, não ia adiantar em nada. Então a primeira questão que a gente tem aqui, das consequências do abandono da França por conta dos governantes, né? As consequências tratadas nesse livro aqui são o seguinte: as mulheres, elas ficam nas cidades, elas ficam nas casas, nos campos, nas aldeias. E com a invasão da França pelos soldados nazistas, essas mulheres serão feitas de reféns, porque eles vão invadir suas casas e essas mulheres, ou elas aceitam, né, abre aspas aqui, receber esses homens, ou elas serão mortas. Muitas delas, por causa de seus filhos, o que elas vão fazer? Elas vão se submeter aos desmandos dos soldados nazistas. Então ocorrerão aqui, nessa narrativa, os estupros. Posteriormente, com o fim da guerra, você já deve ter ouvido falar, na criminalização das mulheres. Elas são consideradas colaboradoras, apoiadoras de Hitler, dos nazistas. Então elas serão levadas para as praças, terão como punição exposição pública, muitas serão mortas, todas elas terão suas cabeças raspadas, elas terão pintados suásticas, símbolos do nazismo em suas testas ou em seus braços, porque era uma espécie de punição. Mas, na verdade, historicamente falando, comprovadamente, a gente sabe que, na verdade, foi uma forma dos homens expressarem a revolta pela sua própria covardia. Então, eles foram frouxos, não conseguiram assumir a própria culpa, e para culpar alguém, eles colocaram nas mulheres a culpa de tudo que aconteceu. Basicamente, aqui neste livro extremamente pesado, com todas essas descrições, nós teremos as consequências avassaladoras que as mulheres sofreram na guerra. E aí tem um outro romance que eu falei para vocês, que é O Segredo da Livraria de Paris. Essas mulheres serão... Aqui nós temos a personagem principal, que é a Valérie. Essas mulheres, com a invasão da França, elas serão estupradas, correto? Automaticamente, centenas de milhares de crianças nascerão no pós-guerra. Nascerão no período da guerra, e no pós-guerra nós teremos milhares, centenas de milhares de mulheres com crianças pequenas no colo. E de quem eram essas crianças? Essas crianças eram filhas das traidoras,
filhas das colaboradoras, as colaboradoras que terão suas cabeças raspadas, a exposição em praça pública, a retaliação, porque elas serão acusadas injustamente, quando na verdade elas foram vítimas, porque elas foram abandonadas, como historicamente falando, a própria França foi abandonada pelos seus governantes. A gente tem aqui nessa não ficção essas informações e muitas outras informações. Inclusive, é um livro com uma escrita, em alguns momentos, até poética. Porque o Antoine, ele está trazendo aqui fatos reais, fatos avassaladores, muito pesados da Segunda Guerra, mas ele traz isso com uma maestria, de uma delicadeza, que a leitura torna-se extremamente prazerosa. E eu digo para vocês, eu abandonei esse livro ali pela página 80, mais ou menos, 70, porque no começo Antoine está muito revoltado, ele está muito irritado. Então essa irritação dele, você acaba absorvendo um pouco isso. Mas eu digo para vocês, tenha paciência, porque já esse período de irritação vai passar. E ele vai começar a trazer pra gente de forma um pouco mais lírica, um pouco mais delicada, tudo o que aconteceu. E a leitura torna-se extremamente prazerosa. É um livro, assim, 5 estrelas, que eu indico muito pra vocês. Essas mulheres, elas vão gerar esses filhos. Aqui nós temos as consequências do que acontecem a essas mulheres. Aqui nós teremos as consequências do que aconteceram aos filhos dessas mulheres. Porque nós temos aqui a Valérie. Valérie, ela é uma dessas crianças da guerra. E ela é mandada para longe, para outro país. Ela é enviada para Londres pelo avô, que não queria que ela sofresse a retaliação. Porque a gente sabe, muito vagamente, apenas procurando por pesquisas, porque isso é um assunto pouco falado, que as mulheres sofreram no período da guerra. Né? Que as mulheres foram vítimas do nazismo, e depois elas são vítimas dos homens, do governo, da população, porque elas são acusadas de traição. Mas o que pouca gente também sabe é que as crianças também sofrerão retaliação. Muitas dessas crianças sofrerão violência física nas ruas, nas escolas, nas praças, nos comércios. Muitas dessas crianças, elas vão levar surras, chutes, sofrerão espancamentos até a morte. A gente tem breves detalhes, breves menções sobre isso aqui, porque é um romance, mas a gente também tem esses detalhes da Segunda Guerra Mundial. Então, o avô da Valérie, sabendo disso, ela tinha aproximadamente 3 anos de idade e ela é enviada para Londres. Ela vai ser criada pela filha. Mas em algum momento, ela fica sabendo que em Paris tem uma história. Tem uma mãe dela que ela não conheceu. O que vai acontecer? A mãe da Valérie, ela quase é estuprada. Vou tentar não dar spoiler. Ela é salva por um determinado soldado nazista e acaba acontecendo que eles se apaixonam. E ela tem um filho, uma filha, a Valérie. Só que dadas as violências e as circunstâncias que as crianças, fruto dessa situação, sofrerão, com a morte dessa mãe, o avô envia essa criança. Ela cresce sabendo desse passado e decide viajar até a França. Ela localiza a livraria desse avô e ela vai até lá para tentar se reaproximar, para tentar resgatar a história, para tentar recuperar o seu passado. Então a gente tem aqui um livro que vai trazer para nós, de forma muito magistral, tudo o que aconteceu com as crianças da guerra. Então a Lily, ela tem a ideia de escrever esse livro a partir de uma reportagem, de um artigo que ela lê no jornal, uma publicação, alguém publicou uma reportagem falando sobre as centenas de milhares de crianças que
que foram discriminadas, espancadas, rejeitadas, expulsas por conta do abandono do governo, por conta do que aconteceu às suas mães. Então a gente tem aqui um livro extremamente maravilhoso da Segunda Guerra Mundial, 1940, ocupação da França, que traz o retrospecto do que aconteceu às crianças, aos filhos das mulheres que estavam na França. Aqui nós temos o que aconteceu a essas mulheres com essas duas irmãs, a Viane e a Isabelle. E aqui nós temos uma espécie de documento histórico nesse livro de não ficção sobre tudo o que aconteceu na guerra, muitas informações importantes, muitos detalhes. E é isso, gente. Eu não vou falar mais nada, porque eu já estou aqui, acho que se eu não dei nenhum spoiler, foi por milagre, porque foram leituras assim que mexeram extremamente comigo. Eu indico fortemente Piloto de Guerra, essa não ficção incrível. Indico muito para vocês O Segredo da Livraria de Paris, um romance que traz as consequências que sofreram as crianças fruto da guerra. E indico fortemente para vocês o Rouxinol, que traz as consequências que as mulheres da Segunda Guerra Mundial sofreram no período da ocupação da França em 1940. 3 livros: Segunda Guerra Mundial, 1940, ocupação da França. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelas palavras de carinho de todos vocês. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Não esqueça de deixar seu like, comprando pelos meus links de associada da Amazon. Você não paga nada a mais por isso e contribui com o Viva Livros. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, me ajude para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que o canal continue crescendo. Até o próximo vídeo. A voz já está indo embora, mas é isso. Viva a vida!